campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, queridos amigos do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então vamos mais uma vez refletirmos sobre os seus ensinamentos. E hoje nos caiu o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastaram com palavras rudes aquelas que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: Deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E, depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Continuando, item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz, ao renascer, as imperfeições de existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Item 4. Por que o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura de uma mãe pode lhe dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. Isso é necessário para que ele cative a sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, encontrasse em seu filho um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como se observa nas crianças demasiadamente precoces. É por isso que, quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo, pouco a pouco, a consciência de si mesmo.
Ele permanece durante certo período uma espécie de sono, na qual todas as suas faculdades ficam adormecidas. Esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e o que foi. A lembrança do passado só iria atrapalhar a sua nova existência terrena. Assim, sem essa lembrança, o espírito renasce muito mais forte, moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Então, podemos dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam a base do seu caráter ainda não se manifestaram. Durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil, por isso, fica mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Desse modo, o espírito se reveste por algum tempo de roupagem da inocência e Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. Muito bem explicado para que a gente consiga compreender e refletir um pouco, né? Quando Jesus vem nos dizer que o reino dos céus é para aqueles que a ela se assemelham, as crianças, ele não disse que era para as crianças. Que importante esse entendimento, por quê? Porque para quem que Jesus está dizendo, né, que são essas crianças? Quem são essas crianças? Somos nós. Nós que ainda temos muita dificuldade para compreender as suas lições. E vejam a bondade de Deus que nos traz essas lições através de Jesus e nos mostra o caminho, que é a pureza do coração, que nós precisamos purificar o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, trazendo a simplicidade para a nossa existência, porque nós já complicamos muito. Quem dificulta a nossa própria caminhada somos nós mesmos, sabemos já disso, né? Então, estamos recebendo a oportunidade e Jesus vem e nos chama a atenção, né? Nos dizendo que nós precisamos, o próprio nome do capítulo diz, os puros de coração. Nós precisamos purificar as nossas emoções e os nossos sentimentos através destas vivências. Não é de forma diferente. E quando ele nos mostra que a criança necessita de cuidados especiais, como ele diz aqui, né? A ternura de uma mãe, nós temos a ternura do nosso Pai, do nosso Criador, que está sempre nos envolvendo para que a gente perceba o seu amor. Nós ainda que temos essa dificuldade de nos aproximarmos de Deus, mas através desses ensinamentos de Jesus, a gente consegue trazer uma luz para as nossas existências, para este momento, para essas experiências que estamos vivenciando. É através do amor. Ele nos diz depois, mais adiante, aqui no item 19, que tem uma pergunta que diz assim: qual é, meus amigos, o remédio poderoso que possui a virtude de ser aplicada em todas as chagas do coração? É o amor. É como o amor de uma mãe pelo seu filho. Ele nos dá um exemplo.
E da mesma forma é o amor do nosso Pai para conosco. Então, a gente precisa ter mais atenção conosco mesmo, a gente precisa estar atento com esses sentimentos que vão fluindo no nosso dia a dia, diante de situações que vamos vivenciando. Precisamos fazer melhores escolhas, precisamos estar atentos com os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas formas de falar, de pensar. Chegou a hora da gente começar a transformar esses sentimentos, essas situações. Muitas vezes um exemplo, que nem a gente muitas vezes reclama, ou reclama de que está chovendo ou reclama que tem sol. Então, um exemplo muito simples, e a gente ainda faz isso em alguns momentos da nossa existência. Então a gente precisa começar a mudar isso. Aceitar as coisas como elas vêm, no sentido de compreender que ali tem uma lição, e ali dentro daquela lição tem o lado positivo e o lado negativo, dentro da nossa visão. A nossa visão ainda pequena que a gente ainda tem, o nosso olhar ainda é meio torto, Então, nos relacionamentos, na forma como nós falamos, nesse olhar sobre a realidade que estamos vivendo, então a gente precisa transformar esse olhar, trazendo para o Evangelho, porque Jesus nos mostra como fazer. Ele esteve aqui e ele nos deu o seu maior exemplo, e dentro de tudo que ele viveu, a gente tem vários exemplos e situações das parábolas, a gente tem o Evangelho, que é toda a parte moral, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia essas lições. Então, e inclusive aqui nesta parte, ele nos fala sobre a encarnação, como funciona a encarnação, que a gente esquece, Porque quando ele faz essa comparação à criança, aí vem a explicação que a criança, ela traz toda a sua carga, toda a sua história, mas não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer, quando ele fala da criança, ele quis fazer uma comparação da vida presente, aqui o Evangelho nos diz, mas a gente tem a explicação sobre esse processo da encarnação, que as nossas faculdades, elas ficam adormecidas, nesse estado de transitório que é para a reencarnação, no processo da reencarnação. Então, graças a essa misericórdia de Deus, a gente tem esse esquecimento das nossas vidas anteriores, porque não teríamos, como o próprio texto diz, não teríamos condições de viver no mesmo contexto, na família, ter esse carinho, esse cuidado de uma mãe, quando soubéssemos que este filho, em outras existências, nos causou danos, que causamos situações difíceis de relacionamento, Então, por isso o esquecimento se faz necessário, para que a gente possa vir, retomar e recomeçar, Recomeçar é como o próprio texto fala, a infância é necessária, e a gente compara com a escola, A gente tem todas as etapas, a gente tem o jardim de infância, depois tem o ensino médio, depois vem o vestibular, depois vem a faculdade. Então, assim a nossa vida também. Nós temos o jardim de infância, que é onde a gente se encontra nesta encarnação. Nossa evolução espiritual é comparada a esse jardim de infância, porque ainda nós estamos começando a engatinhar, vamos dizer assim,
Então, é todo um processo e nós não vamos dar saltos, nós precisamos passar por cada processo, por cada etapa, superando a cada um deles. Então, isso vai se tornando natural na nossa existência, a gente vai ampliando este campo de visão da nossa própria caminhada. Isso requer muito esforço, isso requer dedicação e percepção do nosso próprio olhar, a gente tomar esta consciência, né? Que aos poucos nós vamos mudando, nós precisamos ir mudando e transformando esse nosso olhar sobre nós mesmos, né? Não é sobre o outro. Precisamos nos voltar para a nossa busca de aprimoramento e ampliar esta nossa consciência de seres imortais, buscando aprender e transformar a nossa vida nesses sentimentos mais puros, mais limpos, limpando o nosso coração, porque o título do capítulo é esse: Bem-aventurados puros de coração. E a gente sabe que não é fácil, mas nós estamos querendo, nós desejamos. É muito importante a gente compreender que em qualquer decisão que vamos tomar, o que importa é essa vontade, é essa determinação, é esse entendimento do que nós estamos escolhendo. Essas escolhas são de nossas responsabilidades, é a lei do livre-arbítrio. Nós vamos fazer as escolhas e nós vamos responder pelas escolhas que nós vamos fazer. Então, tudo depende da nossa vontade, da nossa intenção. Qual a intenção que eu estou colocando para tomar determinada decisão ou postura diante de uma situação desagradável na minha vida? Então, isso é muito importante. Então, Deus está nos vendo, está vendo qual é a nossa intenção. Tá, meus irmãos? Então, o que tínhamos, né, hoje para conversarmos, espero que a gente consiga, sim, compreender o que Jesus quer nos dizer, né? Nos chamando de crianças, esse nosso irmão mais velho, querido irmão. E agora a gente passa, então, às preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, que se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam
envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros, que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site